Olá pessoal, bem-vindos novamente. Então vamos continuar aqui o nosso tutorial. Se vocês lembram, tudo que já vimos até agora, carregamos as livrarias, colocamos a opção de ver todas as linhas, carregamos os dados na forma de CSV, temos uma visão geral do conjunto de dados, perguntamos o shape, quantas linhas e colunas tem esse banco de dados, a informação, tipo de dados, se tem valores nulos ou não, e finalmente checamos se temos valores nulos no nosso data frame. Então, esses são os primeiros pré-processamentos básicos para todo o data frame no Python, tá bom? Então, vocês veem que eu já coloquei no descrição para cada célula. Então, façam isso, é uma boa prática, ter tudo bem descrito e documentado. Eu sempre vou falar isso aqui, então, para não esquecer mesmo. Então, agora, a função que nós vamos a ver é para descrever os dados. Então, é tipo o summary, se eu não me engano, o summary do R. Acho que sempre, se vocês quiserem comentar, dá para pôr assim, summary. No R é assim, summary dados. Então, no Python você usa o contrário, o describe. E quais são os que ele te dá? Ele te dá a contagem, o número total. É um jeito também de ver se você tem valores completos. Então, se você tem, tipo, seu data frame está completo. A média, o desvio padrão, então nós temos que a média da argila é 267 gramas por quilograma e a média da matéria orgânica é 18 gramas por quilograma. Desvio padrão, a mínima, os quantis 25%, 50%. Esse aqui é a mediana também, é a mediana. E o quantio 75%. Então, você consegue ter uma ideia da distribuição dos seus dados. Então, uma boa prática fazer isso para ver se tem valores nulos, se tem valores muito por fora, se está tudo certo com o seu banco de dados. Então, esses são passos básicos que tem que fazer em toda análise. Finalmente, o valor mínimo aqui. Então, você vê que temos uma variação considerável na argila e também na matéria orgânica. Então, vai ser interessante para nossa análise. Vai ser um primeiro passo. Outra coisa que nós podemos fazer é mais agora, vou mostrar alguns tipos de processamentos que você pode fazer. Então, vamos supor, eu já troquei aqui, mas não tem problema. Já troquei os nomes aqui das colunas. Se vocês lembram, nossa coluna estava assim. Vou carregar de novo aqui para vocês verem. Então, ela vai ficar desse jeito. Vocês podem carregar tudo. Que trocou de mim porque eu já testei aqui. Então, esse era nosso conjunto de dados original, com os nomes das colunas. Então, você tem o nome X, Y, Clay e matéria orgânica. Vamos supor que vocês querem trocar o nome das colunas para ficar de outro jeito. As colunas não vieram com o nome que vocês queriam, então tem N motivos. Então, para fazer isso, geralmente, você usa a função rename. Vocês podem fazer isso primeiro criando uma lista de nomes, na verdade um dicionário. Eu vou introduzir para vocês o dicionário. Vou criar um novo objeto, vai se chamar Dicname, que é o dicionário, e eu vou abrir com chaves. Então, o dicionário no Python, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, para criar ele, você abre uma chave. Então, é assim, desse jeito. E quando você for colocar valores lá dentro, é sempre a chave e o valor. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho a coluna X e eu quero que ela se chame agora latitude. Então, vai ser assim. Eu criei meu primeiro objeto do meu dicionário. Agora, vamos supor, eu quero trocar também o nome da coluna Y. Então, a segundo é sempre a chave e o valor. Agora, eu quero que ela se chame, que a coluna Y se chame longitude, por exemplo. E também não gosto desse jeito do nome da argila, então eu vou trocar aqui por realmente clay. E também não quero o nome matéria orgânica como ele está, vou trocar assim e vou por OM. Ops. Tem que pôr o G. Então, isso aqui é um dicionário. Um dicionário é um tipo de conjunto de dados no Python. É o tipo de objeto no Python. Então, você cria ele abrindo chaves, essas aqui, e ele tem sempre o formato chave-valor. Aqui também pode ser um número, viu? Não é somente texto, pode ser um número 6,
pode ser uma lista de valores. A lista você cria com o Corchetes, acho que o nome, eu nunca sei o nome direto. Você pode criar uma lista. Então, no nosso caso, como somente nós precisamos de um valor único, vai ficar desse jeito, mas tem vários exemplos. Os dicionários, geralmente, você usa quando você quer criar um conjunto de dados. Então, vamos supor, eu quero criar um conjunto de dados, vai receber a coluna DF vai chamar, sei lá, coluna 1, né? Por exemplo, a coluna 1 vai se chamar de DF. Depois vai receber a coluna 2, que vai ter o valor, por exemplo, o valor 3. E vai receber mais uma coluna que vai chamar 3, e ele vai receber um nome IR, por exemplo. Então, você pode usar dicionário para criar um conjunto de dados, entendeu? Então, basicamente, você usa isso aqui. E nós vamos utilizar os dicionários para trocar o nome das nossas colunas. Você tem aqui, criou o dicionário com os nomes, com os novos nomes, e agora eu vou usar a função rename. Então, é sempre o conjunto de dados, a função rename. Eu quero renomear são as minhas colunas, eu vou somente colocar dic name. E aí já vai ir. Mas o problema é que você tem que criar, tem que falar, ou se você fizer isso aqui, você tem que criar primeiro. Se você fizer isso aqui, ele vai trocar o nome. Tá vendo que trocou aqui? Mas quando você chamar o seu conjunto de dados, você vai ver que ele não trocou. Porque você somente, chamou a função. Você não criou um novo objeto, ou você não falou que você tem que mudar essa coluna, entendeu? Então, para mudar na coluna, no mesmo lugar, você usa a função inPlace equal true. Então, quando você fizer isso, automaticamente ele vai mudar na sua coluna. Não tá vendo aqui o nome das colunas? Então, nós podemos utilizar dicionário. Então, vocês aprenderam um novo tipo de dado, de dado no Python, que é o dicionário. Agora, uma lista. Como que funciona a lista? A lista é uma sequência de valores. Você pode criar uma lista igual a, por exemplo, vou criar uma lista de nomes, uma lista com o nome das colunas, long, por exemplo. Criou uma lista. Essa é uma lista. Se vocês quiserem ver aqui, vocês vão ver. Esse é o valor da sua lista, os objetos que tem na lista, né? Então, eu posso usar essa lista. A lista você cria com o Corchete, vocês estão vendo aqui, né? E a lista ela pode mudar, você pode adicionar novos valores. Geralmente você usa a função append. Vamos supor, na lista append eu quero adicionar a variável agora clay. Então, se você chamar a lista de novo, ela vai aparecer agora aqui, tá vendo? Então, essa parte só vamos apagar aqui, não vamos usar agora. Eu só vou chamar essa lista mesmo. Então, o que eu vou fazer é, por exemplo, eu quero selecionar uma parte do meu conjunto de dados. Eu não quero todas as colunas, eu quero somente algumas. No R, geralmente, você, por exemplo, chama desse jeito. Chama, por exemplo, a coluna lat. E aí recebe, por exemplo. Ou se você quiser chamar várias, você pula a linha e, sei lá, eu quero a coluna 1 até a coluna 4. Você faz desse jeito e ela vai vir. No Python, você pode fazer assim. Abre o Corchetes e você coloca a lista. Então, ela vai vir aí. Ele vai te mostrar somente as colunas que você selecionou. Tá vendo? Então, somente elas. E se você quiser criar um novo conjunto de dados, vamos chamar o XY, recebe essa lista. Então, quando você for mostrar o XY, vamos supor, você precisa separar essas colunas. Então, ele vai vir ali, tá vendo? É um novo conjunto de dados, somente selecionando os dois nomes das colunas que você selecionou. Então, o que eu mostrei aqui para você é importante. O describe, que é para ter uma ideia do seu conjunto de dados, e outro tipo de processamento básico, usando dicionários e usando lista. Então, são dois tipos de dados em Python. Além da lista e do dicionário, você também tem tuplas, e também tem outro tipo de objetos que você pode ir utilizando no decorrer do seu aprendizado. Então, quando você vê um objeto desse tipo, ele é um dicionário, começa com chaves,
E basicamente chaves, valor. O valor pode ser de qualquer tipo, pode ser uma lista. Então você pode ter um dicionário, uma lista dentro de um dicionário. E ele é utilizado geralmente quando você precisa que tenha essa configuração. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. E aqui a lista, que é uma lista simples de valores, mas também você pode ter uma lista dentro de uma lista. Então pode aumentar a complexidade. E aí você usa o dicionário para renomear suas colunas, com novos valores que você está renomeando. E a lista você pode utilizar, por exemplo, quando você quer selecionar duas colunas. Então também tem outros jeitos de fazer, mas eu estou mostrando aqui o mais básico do básico possível para que vocês entendam. Então, agora a missão de vocês é explorar esses tipos de dados com que vocês podem trabalhar no Python. Mas para nós, geralmente, nós utilizamos muito mais o data frame mesmo. A gente geralmente não cria banco de dados aqui dentro do Python, mas é uma prática muito comum. Então, tem muita gente que cria aqui dentro mesmo. A gente geralmente já está acostumado a trabalhar com Excel, vai no Excel mesmo e traz no Python ou no R para processar os dados. Então, isso é básico, só mostrei para vocês, para que vocês saibam quando tem um corchete, quando tem uma chave e que tipo de dado isso representa. Tá bom? Então vamos ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada!